para falar do chamado lançamento oblíquo, que é uma generalização do lançamento horizontal, né? Porque se vocês forem olhar, quando a gente tem lançamento oblíquo, o que a gente tem é uma velocidade inicial. Então, imaginem vocês jogando uma bola de tênis para uma outra pessoa, por exemplo, com a mão. Então, vocês dão alguma velocidade inicial para fazer isso e algum ângulo em relação ao horizontal, um ângulo θ que eu chamei aqui. E no lançamento horizontal que a gente viu, esse ângulo era simplesmente zero, e essa posição inicial aqui não era o solo, e era algum valor acima do solo, né? Então, um y0 maior que zero. Mas vejam que são só condições iniciais de uma mesma coisa, né? Então, na verdade, a ideia geral que a gente vai ter de como tratar esse tipo de movimento vai ser a mesma ideia do que a gente viu lá no lançamento horizontal, que é decompor o movimento em movimento horizontal, movimento vertical, e tratar essas coisas de maneira independente. Tá? Quando a gente tem o movimento a partir do lançamento, tá? Que a gente considera que existe apenas a gravidade influenciando nesse movimento e que não existe resistência do ar, então a gente chama esse movimento de movimento balístico ou também movimento de projéteis, é a mesma coisa. E a condição é justamente essa, tá? Não existe resistência do ar, apenas a gravidade influencia. Tá? Isso é uma simplificação, depois eu vou comentar um pouco mais sobre, bem rápido, sobre a influência da resistência do ar no movimento. Mas sempre que a gente estiver fazendo alguma conta ou vendo algum problema, a gente vai desconsiderar a resistência do ar, vai considerar apenas a aceleração gravitacional, G sempre orientada para baixo. E quando isso é verdade, ou seja, quando a gente faz um lançamento desse tipo e obtém movimento balístico, a trajetória dessa partícula, desse objeto, vai ser dessa forma aqui, vai ser uma trajetória parabólica, tá? Com um máximo, vai ter uma altura máxima, e a partir dessa altura máxima, essa coisa começa a descer, mas sempre se movendo na horizontal. É importante dizer que isso acontece sempre em um plano vertical, tá? Ou seja, a gente sempre pode analisar esse movimento como sendo um movimento em duas dimensões, tá? A gente não precisa pensar nele como sendo em três dimensões, basta a gente orientar os nossos eixos da maneira certa, que a gente sempre pode conseguir reduzir isso aqui a um movimento em duas dimensões, no caso, horizontal e vertical, né, que a gente normalmente chama de x e y. Aqui eu coloquei um exemplo que depois a gente vai ver em mais detalhes, tá? Eu coloquei esse gráfico aqui, ele foi feito considerando que o módulo da velocidade inicial, v0, é 20 metros por segundo, e o ângulo inicial com horizontal de lançamento é de 53 graus em relação à horizontal aqui. Tá? Então, esse V0 seria, esse módulo desse vetor seria 20 metros por segundo, a velocidade inicial, ângulo inicial 53 graus em relação ao horizontal. E aí depois a gente vai calcular esse exemplo aqui, mas já dá para ver, né, algumas coisas que a gente vai ter que obter. Então, por exemplo, dá para ver que a altura máxima atingida nesse movimento é em torno de 13 metros, né? A gente não tem essa linha aqui, mas dá para ver que está mais ou menos bem no meio. Então, próximo de 13 metros, né? Então, aqui é vertical, horizontal, e que o chamado alcance, né? E o alcance, depois a gente vai ver a melhor a definição, mas ele é calculado quando essa partícula que saiu daqui, por exemplo, de y igual a zero, ela volta para o mesmo valor de y. Então, y igual a zero de novo, isso dá o alcance na horizontal, que a gente pode ver aqui é próximo de 39 metros. Bom, como que a gente vai analisar esse problema? Da mesma forma que a gente analisou lá antes o lançamento horizontal. Tá? Então, a gente vai decompor na
horizontal e na vertical esse movimento, e vai ver que, na verdade, o movimento composto, né, é a junção dessas duas coisas. Então, aqui eu tenho ainda o mesmo caso, tá? O mesmo caso que a gente vai analisar, que é lançamento com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, o ângulo θ de 53 graus em relação à horizontal. E só o que eu fiz foi fazer a decomposição desse movimento. E aí aqui a gente tem na horizontal, em x, isso aqui dá para ver que é um movimento retilíneo uniforme, né? Porque percebam, para essa situação que está colocada aqui, eu considerei que cada ponto está separado por um intervalo de tempo, ΔT, igual a 0,1 segundos. E se vocês olharem em verde aqui, que é o movimento na horizontal, cada pontinho, né, cada marca no gráfico, ela tem a mesma separação em relação à marca anterior. O que isso significa? Que para intervalos de tempos iguais, o movimento, né, o deslocamento é igual também, ou seja, a velocidade é constante, né? E lembra, se velocidade é constante, não existe aceleração, portanto, o movimento é retilíneo e é uniforme também nesse caso aqui. Tá? Então, vejam, pontinhos verdes, movimento retilíneo uniforme. Já na vertical, o que que a gente tem? É a mesma coisa que um lançamento vertical. Lembrem, o lançamento vertical a gente já analisou, né? O que acontece com uma partícula, ela sobe, vai perdendo a velocidade, porque a aceleração está para baixo, sempre g, né? Para baixo, até que ela atinge um ponto de máximo e começa a descer acelerando sempre para baixo, tá? E aí, isso aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Lembrem, aceleração constante. E se vocês forem olhar, o que a gente tem nesse gráfico é que para cada ponto dessa trajetória que a partícula realmente executa em duas dimensões, eu tenho um correspondente em x e em y, né? Então, na verdade, esse ponto aqui, que é uma coordenada XY, ele é a junção dessas duas coisas, né? Então, é a coordenada x e a coordenada y. Vocês podem ver que para qualquer ponto que vocês pegarem nesse gráfico em azul da trajetória mesmo, essa curva da trajetória, sempre vai ter um equivalente em x e em y, né? Porque esse movimento em duas dimensões, o movimento da trajetória real da partícula, do movimento balístico, na verdade é uma composição, né? É a soma desses dois movimentos, movimento em x e movimento em y, é a superposição desses dois movimentos. Então, como que a gente vai analisar essa coisa? A gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente já vinha fazendo em outros momentos, né, que é decompor, né? Então, lembre, a gente tem aqui um vetor, isso vamos só colocar a nossa anotação para vocês lembrarem, né? A gente tem um vetor V0, em que o módulo desse vetor a gente escreve simplesmente como o vetor sem a seta, né? Então, lembrem, isso aqui é o módulo do vetor. Como que a gente decompõe o vetor nas suas componentes, né? Lembrem, as componentes são essas projeções, né? Então, aqui a gente tem na horizontal uma componente que eu vou chamar de V0x, e na vertical a gente tem aqui essa componente, que a gente vai chamar de V0y, né? Como que a gente chega nelas? Lembrem, é trigonometria, basicamente, né? Decompor isso aqui, então a gente vai usar o seno e o cosseno, né? Qual que é que vai com seno e que vai com cosseno, sempre lembrem, né? O seno está associado ao cateto oposto, né? Então, o cateto oposto é aquele que está oposto ao ângulo, o ângulo olha para ele, portanto, essa componente aqui é a V0y. Já a que está junto ao ângulo, cateto adjacente, portanto, cosseno, né? Então, a gente sabe que
V0x deve ser V0 vezes o cosseno de θ, enquanto que V0y, V0 seno de θ. Tá? Lembrem, é importante que vocês não simplesmente tentem decorar que, bom, se é x é cosseno e é y é seno, porque isso não é sempre verdade, né? Se alguém trocar o ângulo, botar esse ângulo aqui de cima, essa coisa vai se inverter, né? Porque aí o cateto oposto vai ser esse, que é x, e o adjacente vai ser esse, que é y, tá? Então, lembrem sempre desses detalhes. O que mais que a gente sabe desse movimento? Eu coloquei aqui g, aceleração gravitacional, está para baixo. Então, da mesma forma que o vetor velocidade é isso aqui, o vetor aceleração, vou até escrever uma outra cor aqui, o vetor aceleração é isso aqui. Lembrem, a gente sempre pode decompor qualquer vetor nas suas componentes, né? Seja ele posição, velocidade, aceleração ou o que quer que seja. Agora, que componentes são essas, né? Então, a x e a y. Qual deve ser o valor de AX? Existe aceleração no eixo horizontal? Isso, não existe, né? Lembrem, porque a única coisa influenciando o movimento é gravidade. E a gravidade para a gente significa existe uma aceleração para baixo sempre, né? Não, então não existe aceleração na horizontal. Então não existe aceleração em x, então isso aqui é zero. Quanto que a aceleração em y, bom, a gente acabou de falar, é a gravidade, mas lembrem, é para baixo. Como a gente orientou o nosso eixo para cima, então isso aqui é menos g, não é? Então, a gente já sabe, a partir desse ponto, que a gente tem aceleração constante. No caso, em x é uma constante que é nula, né? Não existe, é zero. No caso, y é uma constante g, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, imediatamente, né, lembrem, sempre que a gente tem aceleração constante, o que a gente pode usar? Aquelas coisas que a gente já viu de movimento retilíneo uniformemente variado, né? Como a gente está trabalhando em duas dimensões, cada uma delas vai obedecer a uma equação do tipo aceleração constante. No caso, para x, a gente sabe que isso vai ser do tipo x0 mais v0x vezes t, mais ax t ao quadrado sobre 2. Mas a gente acabou de ver que a x é nula, então não existe. E para y, vai ser do tipo y0, ou seja, a posição y inicial, mais velocidade inicial em y, vezes t, menos gt ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui deve ser automático para vocês, né? Lembrem sempre que a aceleração é constante, a gente pode usar isso. Se não for constante, não pode usar, né? Lembrem que tem esse detalhe também, né? Nunca tentem usar isso quando a aceleração não for constante, aí a gente precisa encontrar as equações de movimento a partir do zero.